Isaías capítulo 53. Hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia em outros livros. Gostaria de pedir a quem está com a Bíblia olhar para os visitantes que estão sem Bíblia. Vamos compartilhar o pão, amém? Isaías capítulo 53. Nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Para que os irmãos possam entender de que nós vamos falar hoje, nós vamos falar a respeito de cura. Pastora, que cura é essa? É física, emocional e espiritual. Amém? Amém. Nós vamos entender hoje que todas as vezes que o Senhor cura alguém, tem um propósito. Eu gostaria que você repetisse comigo: tem um propósito e uma responsabilidade. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Todas as vezes que o Senhor cura alguém, é para um propósito e para uma responsabilidade. No dia que nós entendemos isso e que entrar no nosso coração, nunca mais nós seremos o mesmo. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ou por causa dos nossos pecados, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O profeta Isaías nos retratando o sofrimento do Messias, o sofrimento de Cristo. Ele nos traz então a certeza que Ele tomou, Ele carregou sobre Ele os nossos pecados e as nossas transgressões. E com essa palavra, carregou e tomou, nós vamos entender que tem um sentido de uma obra definitiva. Não existe isso de hoje você crer que o Senhor levou sobre si todos os seus pecados e você está salvo, e amanhã você duvidar. Porque foi e é e sempre será uma obra definitiva. E nós vamos ver através do profeta Isaías, nesse gemido que eu vejo que esse capítulo 53 é como um gemido de vitória. Interessante isso, né? Difícil de compreensão. Um gemido de vitória. O porquê o gemido? Porque retrata o sofrimento do Filho de Deus. E por que a vitória? Porque foi através do sofrimento do Filho de Deus é que Ele conquistou para nós a vitória. E através desse capítulo, então, a palavra de Deus nos retrata o desejo íntimo do coração de Deus, que é nos curar. O desejo íntimo do coração de Deus é nos curar. E por isso ele diz que ele já levou as nossas enfermidades. E que pelas tuas pisaduras nós já fomos sarados. A obra de cura ela já foi feita. Não para alguns, mas para toda a humanidade.
para todo aquele que crê, a obra de cura já foi feita. Então, nós vamos hoje entender. Eu gostaria que você abrisse agora comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8. Que mais uma vez o evangelista Mateus, o ex-cobrador de impostos, e agora o evangelista que escreve o evangelho, ele retrata mais uma vez o desejo do íntimo do coração de Deus. Quer conhecer a intimidade de Deus? Abra as Escrituras. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3 do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, que diz assim: E descendo ele do monte, seguia-o grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ou, se quiseres, podes me curar. E Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Eu quero, seja limpo. Repita comigo. E Jesus disse: Eu quero. Eu gostaria que você falasse com esse irmão que está do seu lado: Jesus quer te curar. E por que muitas vezes nós não somos curados? E por que muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e continuamos enfermos, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente? Nós sabemos que a enfermidade física, ela vem. Até porque a gente viu muitos homens de Deus enfermos. A gente vê o profeta Eliseu enfermo. A gente vê o pastor Timóteo enfermo. Mas eu estou querendo falar mais aqui de enfermidades espirituais. Jesus disse para aquele leproso: não porque eu amava mais do que ama você. Jesus virou para aquele leproso e disse: eu quero, seja limpo. Não porque aquele leproso tinha um privilégio, mas é porque ele quis a cura. É porque ele quis ser curado. E muitas vezes estamos tão perto de Jesus, mas negligenciamos a cura. E há um porquê disso. Irmãos, essa mensagem ela é revelada, tá? É algo que Deus revelou. Por isso eu quero que a igreja preste bastante atenção. Porque você vai sair daqui hoje curado. Aquele leproso, ele quis. A Bíblia diz que ele chegou para Jesus e o adorou e disse: Senhor, se tu queres, tu podes. Se tu queres, tu podes. O Senhor olha para ele e diz: eu quero. Eu quero. E essa noite ele está dizendo: Sônia, eu quero. Ednei, eu quero. Diogo, eu quero. Ô Danielson, eu quero. Eu quero. Seja limpo. Tenha um coração limpo. Tenha a mente limpa. Porque Jesus quer. E se Ele quer, o que nos impede? Mas é interessante que esse leproso chegou para Jesus e pediu a cura. Mas houve pessoas que Jesus chegou para eles e perguntou: você quer ser curado? Ou então Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Como explicar isso, igreja? Como explicar? E nós vamos aqui agora abrir comigo lá no Evangelho de Marcos, um livro à frente, lá no capítulo de número 2, que você vai começar a entender essa mensagem tão rica e tão profunda. Capítulo de número 2 do Evangelho de Marcos. Quem gosta de anotar, vai anotando aí, viu? Vai anotando aí, porque é tremendo o que Deus tem para nós essa noite.
Lembra do que eu disse? A direção da mensagem? Quem recebe a cura do Senhor tem 2 tópicos: propósito e responsabilidade. E por causa disso, muitos preferem continuar enfermos, porque não querem essa responsabilidade e também não querem assumir o propósito. Olha só o que diz Marcos capítulo 2, a partir do 1, que diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em... Quem entrou em Cafarnaum? Jesus. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. A casa ficou tão cheia, que até a porta ninguém podia entrar e nem sair. Havia ali uma grande multidão. E anunciava-lhes a palavra. Jesus então pregava a palavra. Versículo 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 amigos. E não... Glória a Deus. Pode pegar outro? Qual? Amarelo. Amarelo? Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Versículo 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 amigos. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Versículo 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Versículo 11. Ele vira para o paralítico e diz: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Aqui nós vamos ver, irmãos, através deste grande milagre de Jesus, nós vamos ver nitidamente que quem recebe a cura precisa de assumir uma responsabilidade e precisa de tomar posse do propósito. Qual era a responsabilidade desse paralítico? Ele chega ali, trazido por 4 amigos. Ele era paralítico. E eles colocam ele sobre uma cama para levá-lo até Jesus. Quando eles chegam, não tinham passagem para eles. Eles sobem em cima da casa, abrem ali um buraco e desce aquele paralítico nos pés do Senhor, não olhando limitações. Isso é que é amigo de verdade, né? Não olhando limitações, mas abre ali o telhado e leva. Eles não descansam enquanto não coloca aquele paralítico, amigo deles, nos pés de Jesus. Jesus então, olhando para ele, o chama de filho e fala com ele: perdoados estão os teus pecados. Ali houve um grande debate dos fariseus, mas eu não quero entrar neste assunto. Mas eu quero entrar no versículo 11, que diz, ele olha para aquele paralítico e diz: a ti eu te digo, levanta-te. Propósito. Repita comigo. Levanta-te. Propósito. O propósito de Deus te curar e me curar é nos deixar de pé. Amém? Amém. O propósito do Senhor em nos curar é nos deixar de pé. Levanta-te. E qual era a responsabilidade? Pega a sua cama e anda. Chega de ser carregado pelos outros.
chega de ser carregado pelos seus amigos. Mas, Senhor, são meus amigos, são meus melhores amigos. Mas agora você vai ter que andar com as suas pernas, porque agora você recebeu a minha cura. Irmãos, quantas pessoas estão dentro da casa de Deus há anos que não querem receber a cura, porque sabem que no dia que a cura chegar, eles não vão ser mais carregados. No dia que a cura chegar, eles vão ter que andar pelas suas próprias pernas. Eles vão ter que procurar ter as suas próprias experiências com Deus. Eles vão ter que amadurecer. Chega. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para ele: eu te dou a minha cura, mas chegou o tempo de você andar. Chegou o tempo de você amadurecer. E muitos estão assim: eu prefiro ficar enfermo, porque eles vão ter pena de mim. Eu prefiro ficar enfermo, porque eu vou ficar encolhidinho. Eu prefiro ficar enfermo, porque eu tenho alguma mão para me encarregar. Mas o propósito do Senhor com essa palavra é que eu e você saia daqui curados esta noite. Agora você não vai ter mais os seus 4 amigos para te carregar, mas você vai andar lado a lado com eles. E do mesmo jeito que eles trouxeram você aos meus pés, você vai trazer outras vidas também. Louvado seja o santo nome do Senhor. O propósito da cura é ficar de pé e andar. Porque não adianta estar de pé e não estar andando. Está enganando você mesmo. Pastor, o que quer dizer com isso? Está de pé, mas não cresce espiritualmente. Ministério não desenvolve. Tem que estar de pé, mas tem que estar andando. Tem que estar crescendo. Tem que estar amadurecendo. Tem que estar buscando dons. Tem que estar buscando revelação. Tem que estar orando. Tem que estar se aprofundando. Tem que crescer na palavra. Adquirir conhecimento bíblico. Não é só estar de pé, mas é estar de pé e andando. Propósito de Deus na sua vida e na minha vida. Responsabilidade. Não depender mais da mão do homem para te carregar, mas ter as suas próprias experiências e começar a carregar outros pés do Senhor. A cura de Deus traz propósito e responsabilidade. Ainda no Evangelho de Marcos, agora no capítulo de número 10. Muitos ainda dizem: pastor, eu estou muito fraco. Eu estou muito fraca. Deixa o Senhor te curar. Só Ele pode. Aqueles amigos entenderam isso. Eles entenderam. Quem sabe aqueles amigos carregavam esse homem a vida toda. A vida toda. Levando para médico. Carregando. Mas um dia eles entenderam que a ajuda deles era limitada e que eles precisavam agora de levar para Jesus fazer. Isso dói, tá, irmãos? Principalmente para quem está tão acostumado a ver o homem resolver os seus problemas. Sabiam que tem muitas pessoas que são assim? Querem que o outro sempre resolva os seus problemas. Mas chega um momento que o verdadeiro amigo diz: não é mais para mim. Agora é para Jesus. Agora é para Jesus. No Evangelho de Marcos, ainda no capítulo de número 10, versículo 47 em diante, que fala a respeito de um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quem não conhece a história deste cego de Jericó? Diz assim a palavra do Senhor: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele queria, irmãos? Com certeza, Jesus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Senhor. Com certeza, ele sabia o que aquele cego queria. Ele queria ver. Mas Jesus queria saber se ele queria de verdade. O que você quer que eu te faça? Você está entendendo que nós precisamos de querer? Porque nós temos um livre-arbítrio. Se nós não quisermos, irmãos, iremos passar anos e anos dentro da casa do Senhor. Mas Ele não vai mexer conosco se nós não quisermos. Por isso há tantos enfermos em nosso meio. Eu estou falando de enfermidade espiritual, emocional. Porque não quer. Jesus perguntou: você quer? Você quer? O que você quer que eu te faça? E ele disse: Senhor, Mestre, eu quero ver. É isso que eu quero. Eu quero ser curado. Eu não quero mais viver nessa cegueira espiritual. Bartimeu era cegueira física. Mas como eu disse, eu estou falando aqui de enfermidades espirituais. Bartimeu chegou no ponto que ele diz: chega, eu não quero mais viver nessa cegueira espiritual. Eu quero lembrar a vocês que enquanto a multidão passava, Bartimeu não chamou Jesus por um nome qualquer. Bartimeu não disse: oh desconhecido, oh homem, não. Ele disse o quê? Mestre. Isso indica que ele sabia com quem ele estava falando. Aleluia. Deixa eu te perguntar uma coisa: você sabe com quem você está falando? Bartimeu sabia que quem estava ali era Jesus. Mas até esse dia ele carregava uma capa que o identificava como cego. Até esse dia ele estava à beira do caminho mendigando. Mas quando ele reconheceu que ele precisava de uma cura, ele entendeu que tinha uma responsabilidade. E a responsabilidade dele era abandonar a capa que o identificava como cego. Era abandonar a capa que o identificava como coitado. Era abandonar a capa que o identificava com aquele que pede esmolas. A responsabilidade. Abandonar a velha criatura. Responsabilidade. Abandonar aquilo que um dia nós já fomos, mas que através da cruz, do sacrifício do Senhor, aleluia, temos a consciência que Ele já matou o nosso velho homem na cruz do Calvário. Responsabilidade. Abandonar aquilo que um dia você já foi. E então Jesus olha para ele e diz: vai, a tua fé te salvou. Versículo 52. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Qual era a responsabilidade de Bartimeu? Abandonar a capa. Abandonar a capa. Tira a capa hoje, que isso não te pertence mais. Jesus já levou as suas enfermidades. Jesus já levou as suas angústias. Não se esconda mais atrás dessa capa. Chega de se esconder atrás dessa capa de cegueira espiritual. Tu és mulher
de Deus. Tu és homem de Deus. Jesus já levou as suas enfermidades. Nós temos que parar, irmãos, de dar desculpas, de agarrarmos a capa. Essa é a responsabilidade de ser curado pelo Senhor. Mas, pastora, a senhora também disse que tem um propósito na cura. Tem. E esse propósito está no versículo de número 52, no finalzinho, que diz: e logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Qual era o propósito da cura sobre a vida de Bartimeu? Seguir a Jesus pelo caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém aqui que é profeta de Deus? Aleluia. Se você é profeta de Deus, fala para esse seu irmão que está aí do seu lado. Aleluia. Se você quer a cura hoje, joga essa capa fora e volta para o caminho de onde você nunca deveria ter saído. Aleluia. Volta para a posição que um dia nós estivemos. Bartimeu, ele lança a capa fora. Ele estava à beira do caminho, afastado do caminho. Mas quando ele entendeu que ele precisava de uma cura, e quando ele entendeu que só Jesus podia curá-lo, ele lança de si essa capa. Não quero mais me esconder atrás desse sofrimento. Não quero me esconder atrás dessa humilhação. Eu não quero mais que as pessoas tenham pena de mim. Aleluia. Eu quero ver. Eu quero ver. Aleluia. Deus, glória. Ele segue a Jesus. Ele sai daquele lugar de humilhação. E esse é o propósito do Senhor, te curar e me curar. Que a gente siga os passos do Mestre. Caminhe, amadureça. Quantos de nós muitas vezes estamos tão mergulhados em nossos próprios problemas, em nossa própria situação, que esquecemos que nós temos um Deus que já nos curou, que nós temos um Deus que já venceu as batalhas para nós na cruz, todas elas, por mais ferrenha que seja. Jesus morreu morte de cruz, porque na morte de cruz morria o pior dos piores, dizendo que toda a humanidade é alcançada com a cura através da cruz. Então não adianta dizer que o seu problema é menor ou maior, seja ele o tamanho que for, Jesus já venceu. É tempo de lançarmos essa capa e de corrermos para Jesus, sem desculpas, sem medo. Então o propósito dele era largar a capa e assumir a posição de curado. Essa era a responsabilidade. E o propósito era seguir a Cristo. Então, seguindo a Jesus aí. Aleluia. Jesus diz assim: você quer seguir os meus passos? Lembre-se, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aleluia. Ele está dizendo: você seguindo os meus passos, você vai ter problema. Você vai ser provado. Mas lembre-se, está seguindo os passos do Mestre. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos comigo um pouquinho para frente do Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Oh, aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Grande tu és. Irmãos, olha que coisa profunda. A partir do verso 38. Aqui fala a respeito da cura da sogra de Pedro. Jesus chega na casa de Simão Pedro. E quando ele chega lá, ele encontra a sogra dele. Estava enferma. Estava com muita febre. E então rogaram por ela. Alguém chega para Jesus e roga a Jesus por ela, para que ele a curasse.
O versículo 39 diz que Jesus se inclina sobre ela e repreende aquela febre. Imediatamente a febre a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Louvado seja Deus. Jesus chega dentro da casa do seu amigo Pedro, e ali havia alguém enfermo. Louvado seja Deus. E aqui nós vamos ver os dois propósitos nitidamente na vida da sogra de Pedro, que nem o seu nome fala aqui. Mas nós vamos ver cumprir os dois propósitos, porque houve uma cura. Ela estava enferma, ela estava de cama, ela estava com uma febre muito alta, ela precisava de um milagre ali naquele momento. Hoje, quando nós temos uma febre, a gente vai logo para o dipirona, para a aspirina. Naquela época não era assim. Chamaram Jesus. Jesus se inclina sobre ela e a cura. E os dois propósitos cumpridos se encontram aqui no versículo 39, que diz assim: e ela levantando-se. E ela levantando-se. Qual era o propósito? Se levantar. Ninguém que é curado por Jesus continua prostrado. Ninguém que é curado por Jesus continua murmurando. Ninguém que é curado por Jesus continua reclamando. Ela se levanta. E quer ver um outro propósito? Diz assim no versículo 39: levantando logo. O que está escrito aí na sua Bíblia? Servir. Olha aqui para mim. Levantando logo, fazia o quê? Servia-os. Repita. Servia-os. Isso fala muito, irmãos. Esse servia-os dava para a gente fazer vigília. Essa pequena palavra. Primeira coisa, propósito. Jesus te cura para servi-lo. Quem pode dar um glória? Aleluia. Jesus nos cura para servi-lo. Propósito da cura. Jesus nos tirou lá do lago de enxofre, de lama, né? Firmou os nossos passos para servi-lo. Propósito. Mas quando fala os, nós vamos dizer que a Bíblia se estende. Aí vem a responsabilidade. Olha bem aqui para mim. Jesus te cura para ficar de pé e para servir. Propósito, responsabilidade, os servir a seu irmão. Jesus te cura para servir o seu próximo. Está entendendo? Quem está entendendo aqui? Propósito da cura. Não é para ficar engalfinhando, não é para ficar brigando, é para servir. Ela servia Jesus, mas ela também servia aos outros que ali estavam. Irmãos, como que isso hoje está difícil, não é? Estamos mergulhados em nossos problemas, em nossa situação, estamos correndo atrás dos nossos sonhos, mas o propósito de Deus de ter nos tirado lá do mundo, lá do lamaçal do pecado, é para servir a Ele e para servir ao nosso próximo. E Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Vamos mais um pouquinho? Capítulo 13 de Lucas. A partir do verso 10. Quem não conhece a passagem da mulher encurvada? Uma mulher que estava encurvada dentro da igreja, dentro da sinagoga, mas tinha 18 anos que ela andava encurvada. E ela não podia de modo algum se endireitar. Não podia olhar para Jesus. Mas diz no versículo 12, diz assim: e vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua?
e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Qual é a responsabilidade de quem é curado? Essa mulher estava assim, olhava para o chão. Mas quando Jesus a curou, a Bíblia diz que ela se endireitou. Repita comigo, ela se endireitou. O propósito de Deus te curar é que você se endireite. É que você pare de olhar para o chão. É para que você pare de murmurar, de reclamar. Olhar só para baixo. Quem aqui conhece algum cristão que só olha para baixo? Olhar para o alto. De lá virá o seu socorro. Mas só olha para baixo. Só reclama. Propósito. Se endireite. Olhe para o alto. Responsabilidade. Se endireita. E qual é o propósito dessa cura? Diz o versículo de número 13. Ela se endireitou e fez o quê? Glorificou a Deus. Propósito. Deus nos cura para glorificar o nome dEle. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração pertence ao Senhor. Louvado seja Deus. Quando nós vamos, não precisa de abrir não, mas quando nós vamos no Evangelho de João, no capítulo de número 5, é uma passagem muito conhecida, onde o Senhor Jesus chega ali num tanque de Betesda, e ali é um homem há mais de 30 anos que estava ali também paralítico. Jesus chega para ele e pergunta para ele: você quer ser curado? Ele diz: todas as vezes que um anjo chega, mexe com a água, outros entram no meu lugar. E Jesus continua dizendo: mas você quer? Chega de desculpas. Eu estou perguntando o que você quer. Você quer realmente ser curado? Porque se eu te curar, você vai ter responsabilidades no meu reino. Vai ter que abraçar o seu propósito. Jesus olha para ele e diz: toma sua cama, sai deste lugar. Toma sua cama e anda. Sabe qual que era a responsabilidade dele ao assumir a cura? Pegar a sua cama. Responsabilidade. Mostra para o mundo de onde eu te tirei. Saia daqui. Vai lá fora. E deixa que eles vejam a sua cama. De onde eu te tirei. Muitas vezes nós esquecemos de onde o Senhor nos tirou. E por causa disso, muitas vezes nós julgamos o outro. Esquecemos de quem nós éramos. Responsabilidade. Toma sua cruz. Toma sua cama. Sai daqui. Propósito. Toma sua cama e anda. Propósito de Deus é te ver andando. O Senhor não te quer parado. É andar no inverno. É andar no verão. É andar quando as coisas estão boas. É andar quando as coisas estão difíceis. A Bíblia diz e fala a respeito de um homem chamado Enoque. Enoque andou com Deus 300 anos. Nesses 300 anos, Enoque com certeza passou dias difíceis. Com certeza passou dias bons. Tem cristão que quando está passando um tempo difícil, não anda mais. Não lembra-se mais de culto. Mas tem cristão que quando a bênção chega, não anda mais. Esquece do Senhor. Mas o propósito de Deus é nos curar, é nos vir andando. Roseli, a porta está fechada? Sim, Senhor, mas estou andando. A vitória chegou, a porta se abriu? Sim, Senhor, mas eu estou andando.
A cura chegou, o milagre chegou, sim, Senhor, mas eu estou andando. A cura não chegou, a medicina diz que não tem mais jeito. É isso mesmo, Senhor, mas eu estou andando. Aleluia! Glória! Louvado seja Deus. Não é tempo de parar. O Senhor quer te curar aqui esta noite. Aleluia! Levanta Glória a Deus. e anda. Eu quero que você abra agora, para nós encerrarmos essa mensagem. Livro de Atos, capítulo de número 26. E nós vamos encerrar. E nós vamos orar por cura espiritual aqui essa noite. Eu vou pedir o pastor Fernando para estar aqui, pastor. Pode até pegar o óleo. Nós vamos estar ungindo hoje as mãos dos irmãos. Depois eles mesmos vão ungir a sua cabeça. Nós vamos orar aqui. Em nome de Jesus, Deus tem algo profundo para fazer neste lugar. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Vamos ler comigo o versículo de número 16. Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo falando das palavras que Jesus disse para ele. E são as mesmas palavras que ele continua ecoando nos nossos corações a cada dia. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu gostaria de ler novamente. E gostaria que você colocasse o seu nome na frente. Coloque o seu nome na frente da primeira palavra. Jesus está te chamando hoje pelo nome. Ele está dizendo: levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque eu te apareci para isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que você já tem visto, como aquelas das quais eu ainda irei te revelar. É o chamado esta noite para nos levantarmos e saber que Deus não desistiu de nós, e saber que Deus ainda tem algo profundo para nos revelar, e saber que o nosso ministério não acaba aqui, que o chamado de Deus na nossa vida não acaba aqui. Assim como ele diz ao apóstolo Paulo, ele está dizendo: Roseli, levanta-te, coloca sobre os teus pés. Juliana, levanta-te, coloca sobre os teus pés. Porque assim como eu te apareci, porque eu te apareci foi para isso. Foi para te deixar de pé. E para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que você já tem visto, como aquelas pelas quais eu ainda irei te revelar. Se coloque sobre os teus pés agora. Eu quero que você saia daqui em nenhuma certeza no seu coração. O Senhor Jesus, Ele quer te curar. Ele quer nos tirar dessa situação de apatia, de anemia espiritual. E o propósito da cura é nos levantar. E o propósito da cura, aleluia, é nos colocar de pé. E o propósito da cura é nos fazer andar. Chega de ficar parado. Tem muitos cristãos que dizem assim: deixa eu no meu cantinho, não vou me envolver em nada. Não foi para isso que o Senhor te curou. Ainda está precisando de cura. Ainda está precisando da cura.
Levanta-te. E qual é a responsabilidade? Lança essa capa fora. Para de se esconder atrás dessa capa. Mostra para o Senhor quem realmente você é. E diga para o Senhor essa noite: eu quero voltar a ver. Unge os meus olhos, Senhor. A palavra do Senhor diz no livro do Apocalipse que o Senhor, Ele tem colírio para ungir os nossos olhos. Feche os teus olhos agora em nome de Jesus. E você que quer receber essa cura essa noite, que quer assumir essa responsabilidade, peça ao Senhor. Não esconda do Senhor, não. Mas peça ao Senhor, aleluia, a cura. Feche os teus olhos comigo. Aleluia. Se essa palavra falou no seu coração e você quer receber do Senhor, fique à vontade para vir aqui à frente. Se você quer uma oração específica, vem aqui. Jesus está voltando. E Ele quer curar os teus soldados. Jesus, Ele quer curar os teus soldados feridos para essa batalha. Estamos vivendo tempos difíceis. E não é mais tempo de nós ficarmos prostrados em nossas enfermidades espirituais. Mas o tempo, hoje era aqui, pastor, em nome de Jesus, é de recebermos a cura. Chega de viver escondido atrás das suas dores. Peça a Ele para vir sobre a sua vida. Aleluia. Sobre as nuvens você quer ser curado? O que tu queres que Jesus faça hoje por você? Aleluia. Oh, aleluia. Quem quiser receber a unção, leva essa unção para casa, vem aqui à frente, em nome de Jesus, o pastor vai estar ungindo você. Aleluia, Jesus. Deus tremendo. Aleluia, Jesus. Unge as mãos, tá, pastor? Em nome de Jesus. Vamos levar para casa essa unção. Vamos chegar mais perto aqui, irmãos. Em nome de Jesus. Venha receber a unção, irmãos. Nós vamos levar essa unção para dentro do nosso lar hoje. Ah, Jesus, cura a tua noiva. Ah, Jesus, cura a tua igreja. Cura a tua igreja, Jesus. Nós precisamos ser alcançados com a cura que procede de ti. Que de ti possa sair virtude para a igreja mesmo da vida esta noite, Pai. Aleluia! Glória, 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 glória! Oh, Espírito Santo, vai tocando, Pai. Vai lançando por terra, Senhor. Meu Deus, toda capa. Meu Deus, se havia alguém aqui que estava se escondendo, Senhor, atrás dessa capa, recebendo migalhas, estava fora do caminho. Deus, que essa capa possa cair por terra hoje. Deus, em nome de Jesus. Venha, Senhor. Venha, Senhor. Venha, Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Vem quebrando as cadeias. Vem rompendo as muralhas. Deus, em nome de Jesus, pastor. Puxe minha mão aqui. Aleluia, Jesus, aleluia. Agora eu vou pedir a todos vocês que receberam essa unção, coloca assim a sua mão sobre a sua cabeça.
encontro, nessa última hora que o Senhor me curou. Em nome de Jesus, Senhor, eu ministro sobre a tua igreja esta noite a cura do Senhor. E se porventura, Pai, algum demônio, algum espírito maligno ainda escondido, queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Para que a tua igreja seja livre, para que a tua igreja seja sarada, para que as nossas candeias sejam cheias, porque o Senhor está voltando para nos buscar e queremos que o Senhor nos encontre preparados, com nossas candeias cheias, curados para louvor, honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. Amém, amados. Amém. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para os nossos corações essa noite. Aleluia. Louvado, exaltado, engrandecido seja o santo nome do Senhor. Eu vou ler aqui o último versículo, vocês não precisam de abrir. Se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo 11, verso 4. Eu vos atraí com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram jugo de sobre as suas queixadas, e eu lhes dei mantimento. Esse é o Senhor que nos atrai a Ele, e que quebra todo jugo e nos dá mantimento, para a honra, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe Satanás abaixar mais a sua cabeça, porque o Senhor já te curou. Aleluia.